Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Cardoso, estou no nono AM e hoje vou dar aula de Direito Processual do Trabalho para vocês. Certo, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a teoria geral das provas. Seria basicamente isso. Seria as provas do processo. As provas do processo, quando a gente fala sobre as provas, a gente está falando, por exemplo, sobre as provas documentais, que é as que você junta no processo. Por exemplo, as provas da petição inicial que você pode juntar. Você junta a olerite, você junta seus documentos, às vezes se aconteceu um acidente do trabalho, você junta que você foi ao médico, os laudos e tudo mais, assim como na contestação também tem as juntadas dos documentos, tem as provas testemunhais, as provas de depoimento pessoal de cada parte, caso, e mais, as provas são o coração do processo. Elas são destinadas à formação da convicção do órgão julgador da demanda, ou seja, com essas provas, o juiz vai julgar esse processo, independente de qual seja as partes ali que estejam corretas nesse caso, que o julgador, ali, aquele terceiro imparcial, tem que estar correto. O objeto das provas são os fatos, no caso, a necessidade de que haja controvérsia sobre a existência dos fatos. Ou seja, o objetivo da prova é demonstrar a veracidade das alegações em juízo. Tem a verdade real e a verdade formal. A real é aquilo que aconteceu na realidade, independentemente da vontade humana, ou seja, aquilo que aconteceu ali na realidade. Já a verdade formal é a verossimilhança, ou seja, a verdade que se extrai dos autos do processo. Tem a verdade real e a verdade formal. A formal é aquela que está nos autos do processo, aquelas que você juntou, aqueles documentos e tudo mais. Sabemos que a moderna doutrina defende a tese da superação da diferenciação entre verdade real e formal, dizendo que a verdade é apenas uma, ou seja, a real, mas essa é praticamente impossível de ser atingida, porque tem como a gente voltar no passado e reviver aquilo que já foi vivido, no caso. Não obstante, todos que atuam no processo, principalmente o julgador, devem ainda dar esforço para se chegar no acertamento mais próximo da realidade, da verdade substancial. Só que ele faz isso através da verdade formal, no caso. E já a prova emprestada. O que seria a prova emprestada? A prova emprestada é a prova de um fato produzido num processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que pode ser trasladado por outro por meio de certidão extraída daquele. Eu já vi isso muitas vezes acontecendo com, por exemplo, um laudo pericial. Teve um laudo pericial que foi feito em um processo, por exemplo, um acidente de trabalho. E esse laudo pode ser usado em um outro processo. Vamos supor que aquela pessoa da mesma empresa aconteceu um acidente que, consequentemente, conseguiu usar aquele mesmo laudo pericial, no caso. Indeferir a produção de prova emprestada, por ser incompatível com os princípios processuais da prova, configura o cerceamento de defesa, ou seja, você está cerceando a defesa daquela parte, junto àquela prova emprestada. No caso, a prova, a prova emprestada, ela possui três fases, quais seriam a admissão, possibilidade de impugnação pelas partes e a valoração pelo juiz segundo o princípio do livre convencimento motivado. O que seria cada um? Na admissão, o juiz ele vai apreciar se é possível a produção de prova emprestada nos autos, devendo sempre fundamentar o deferimento ou indeferimento. Ou seja, ele vai ver se é possível, se aquilo faz sentido juntar aquela prova emprestada nos autos. E ele tem que explicar o motivo do deferimento e do indeferimento daquela prova emprestada. A possibilidade de impugnação pelas partes, a parte contrária ou até as duas partes, vamos supor que o juiz juntou essa prova emprestada de ofício, poderão impugná-las, ou seja, as partes elas têm o direito de impugnar aquela prova emprestada. Já a valoração pelo juiz segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz irá valorar a prova emprestada em cotejo com as demais provas, se houve, podendo afirmar livremente a sua convicção. O que seria esse princípio de convicção motivada?
ou seja, orienta o sistema da persuasão racional, já visto que as provas não têm, em regra, valores previamente estabelecidos, cabendo ao juiz apreciar a prova, fixar o valor de cada uma das provas para formar o seu conhecimento sobre os fatos da causa. Então, o juiz tem que dar essa valoração a essa prova, ver o valor dela, para ele conseguir o seu conhecimento sobre o fato da causa, no caso. Já o ônus da prova é um dever processual, que incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, que seria cada um desses. O fato constitutivo do autor são os que criam o direito ao reclamante, ou seja, o fato constitutivo do direito do autor é, por exemplo, eu alegar minhas horas extras. Assim como eu estou alegando, eu tenho que provar aquilo que é alegado, tem que fazer a prova. Ou seja, são os fatos que ocorreram ou deixaram de ocorrer que de alguma forma trouxeram prejuízo a ele. Eu fiz as horas extras, mas meu patrão não me pagou. Então, são os fatos que ocorreram, mas de alguma forma trouxeram prejuízo, ou seja, o meu patrão não me pagou essas minhas horas extras. Já o fato modificativo são os que não permitem que o pedido inicial seja acolhido, pois modificações aconteceram nos negócios entre o autor e o réu. Isso já é, no caso, quanto aos fatos do réu, no caso, da prova do réu. Isso seria quanto aos fatos modificativos, instintivos e impeditivos do direito do autor. Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu achar. O fato constitutivo, por exemplo, havia contrato de trabalho, logo uma prova de vínculo e pagamento de salário. Esse fato modificativo. Já o fato extintivo seria quando ocorre quando o reclamado reconhece o fato articulado pelo reclamante, mas nega a pretensão afirmando que já cumpriu a obrigação. Por exemplo, o trabalhador autônomo. Nesse caso, o réu ele alega o trabalho autônomo porque ele não tem nenhuma obrigação com o reclamante, já que ele é um trabalhador autônomo, no caso. Ou seja, o reclamado reconhece o fato articulado pelo reclamante, mas nega a pretensão afirmando que já cumpriu a obrigação. Já o fato impeditivo são aqueles que obstam o direito do reclamante, como, por exemplo, a prescrição. Já fala que aquele direito dele já foi prescrito, já passou os 2 anos, por exemplo, ele já não pode mais requerer aquilo perante o juízo, já prescreveu. Isso seria um fato impeditivo. Deixa eu ver. Já em relação à inversão do ônus da prova. O juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso nas seguintes hipóteses: previsto em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Eu coloquei aí uma jurisprudência para vocês, mas eu posso dar um exemplo, que é um exemplo básico, que é um... Eu não me lembro o número da súmula, mas eu vou mandar para vocês depois. Se não me engano, é o artigo 74 da CLT, o parágrafo 2º. Quando a empresa tem mais de 20 funcionários, ela é obrigada a juntar os cartões de pontos, porque sabemos que na relação ali entre reclamante e reclamado, o reclamado é o que possui as maiores provas, que fica mais fácil sempre para o reclamado provar. E quando essa empresa tem mais de 20 funcionários, ela é obrigada a juntar os cartões de ponto para comprovar as horas extras, no caso. Ou seja, aquilo que o ônus da prova era do reclamante, porque, em regra, o reclamante tem que provar as horas extras, inverte o ônus da prova e a reclamada tem esse ônus de provar. Ou seja, a reclamada tem que comprovar que o reclamante não fazia as horas extras, então que essas horas extras que ele fez foi pago, no caso. Essa jurisprudência que eu juntei, empregado vigilante, intervalo para refeição e descanso, ônus da prova. O cotidiano dos supletórios trabalhistas tem demonstrado que o empregado vigilante dificilmente usufrui de intervalos regulares para refeição e descanso.
Isso se dá porque, via de regra, não há outro laborista apto a substituí-lo em tais interregnos, tais tempo, no caso ali, fazendo com que a alimentação se proceda assim no próprio posto de trabalho, dada a impossibilidade de interrupção do serviço. É o que ordinariamente acontece, ao que acontece comum. Consequentemente, pertence ao empregador o ônus de demonstrar a efetiva fruição do intervalo, visto que o ordinário se presume e o extraordinário se prova. Ou seja, nesse caso, falei para vocês, vai acontecer a inversão do ônus da prova. A reclamada vai ter que provar que o reclamante fazia esse intervalo entre a jornada, ou seja, ele tirava essa hora do almoço, no caso. Eu trouxe questões da obra para vocês. Olhei aqui. José ajuizou reclamação trabalhista em face da Sociedade Empresária BCV Limitada, requerendo horas extras. A sociedade empresária apresentou contestação, negando as horas extras e juntou os cartões de ponto, os quais continham horários variados de entrada e saída marcados por meio do relógio de ponto. O advogado doutor impugnou a documentação, com base no caso apresentado da assinatura artigo correta. Vamos lá. A sociedade empresária apresentou contestação negando as horas extras e juntou os cartões de pontos, mas continham horários variados de entrada e saída. Na qualidade de advogado do autor, você não precisará produzir qualquer outra prova, pois já impugnou a documentação. Não, seria importante produzir uma prova testemunhal, porque a prova testemunhal é muito importante na área trabalhista, no caso. Na qualidade de advogado da ré, você deverá produzir prova testemunhal, já que a documentação foi impugnada. Sim, vamos procurar outra. Parece que sim, mas deve precisar fazendo contestação, negando as horas extras e juntou os cartões de pontos, mas continuar variado. Advogado autor impugnando a documentação. Pode ser que sim. Na qualidade de advogado do autor, o ônus da prova será do seu cliente, razão pela qual você deverá produzir outros meios de provas em razão da sua impugnação à documentação. Exatamente isso, porque quem alega tem que provar, no caso. Se eu impugnei, então eu tenho que apresentar um meio de provar aquela impugnação minha. Seria um outro meio de prova. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa C, mas vamos ver a D. Cada variação de horário nos documentos presume seus meios inválidos diante da impugnação, razão pela qual se caberá ao ônus da prova à empresa réu. Não, por ter variação de horários nos documentos, isso não presume inválido, não. O certo até é que haja essa variação de horário, não seja aquele horário britânico, aquele horário integrado, tipo, entre as 8, então, porque às 8 o cartão de ponto, eu saio meio-dia, coloco meio-dia. Tem que ter aqueles quebradinhos, 8 em 1, ou então meio-dia 2, tem que ter esses quebradinhos. Resposta alternativa C, como eu falei para vocês. Pedido de reconhecimento de horas extras é fato extraordinário, constitutivo do direito do reclamante, razão pela qual incumbirá a José o uso da prova de sua realização, de acordo com o artigo 818 da CLT, ou seja, como eu falei para vocês, o reclamante ele tem que provar que ele fazia as horas extras. É o uso da prova dele, no caso, em regra. Porém, destaque-se que quando o empregador tiver mais de 20 empregados, a alteração de 10 para 20 empregados com a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 3.834 de 2019, o ônus da prova será invertido. Aquilo que eu falei para vocês, incumbirá ao reclamado apresentar os cartões de ponto. Além disso, o ônus da prova também será invertido se o empregador apresentar cartões de ponto com horário britânico, ou seja, invariável, que não ocorreu no caso inteiro. Observação. O que seria o horário britânico? Ao que noticia que o empregado iniciou e terminou a jornada sempre no mesmo horário, durante anos seguidos, isto é, de maneira uniforme, sem qualquer variação de segundos ou minutos. Então, é muito importante que tenha essa variação de minutos e segundos, porque senão dá a entender, às vezes, que aquela reclamada fez aquilo de propósito, deu aqueles cartões de ponto, porque seria muito fácil a gente falsificar os cartões de ponto, no caso, entre aspas, porque seria entre as 8 e sai meio-dia, a gente poderia muito bem fazer um cartão de ponto assim, no caso. Por isso que é importante ter essas variações de horário. Em relação à segunda alternativa, no processo do trabalho em relação ao ônus da prova, assinar a alternativa correta.
É do empregador quanto à alegação de inexistência de vínculo de emprego, se admitida a prestação de serviço com outra qualidade. É sempre do empregador nas reclamações versando sobre horas extras, é sempre do empregador nas reclamações versando horas extras. Não. Sabemos que, por regra, o reclamante tem que comprovar as horas extras. E a exceção é quando tem mais de 20 funcionários na empresa, que daí inverte o ônus da prova e a reclamante tem que comprovar. Então, a alternativa B a gente já desclassifica. É sempre da parte que fizer a alegação, não importando o comportamento da parte contrária a respeito. Não. É sempre do empregador nas reclamações versando sobre equiparação salarial. Não. Então, a alternativa correta seria a alternativa letra A. Isso. Alegação de inexistência de vínculo empregatício se é admitida a prestação de serviço com outra qualidade. Constitui fato impeditivo do direito do reclamante, razão pela qual é reclamada o ônus da prova. Então, as reclamações versando sobre horas extras, em regra, será sempre o ônus do reclamante improváveis. Tirando nos casos que eu falei para vocês. A empresa tem mais de 20 funcionários. Mas nesse caso, eu trouxe essa aula que foi bem curtinha, porque a próxima, que é a última que eu vou preparar para vocês, vai ser apenas falando sobre os recursos, sobre os princípios do recurso e os recursos em si. Mas espero que tenha ajudado vocês. E bom dia e tenha um ótimo final de semana.